Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui com vocês nesse quadro Papo de Política. Sou Adnan Ortolan, professor universitário, experiência aí de 30 anos na gestão pública que eu quero compartilhar com vocês. E o tema de hoje, nesse quadro, é o seguinte: por que o Lula e o Bolsonaro lideram? Olha, tô aqui, resultado das pesquisas aqui. As últimas pesquisas que foram divulgadas, do IPESP. Lula 44%, Bolsonaro 32%. Da Cast, Lula está com 45%, Bolsonaro 29%. A Paraná Pesquisas é a distância menor entre os dois, só 8%. Lula 42%, Bolsonaro 34%, está quase na margem de erro. O que essas pesquisas, o que elas têm em comum? Elas têm em comum a seguinte questão: se você somar, independente do instituto, o resultado do Lula e o resultado do Bolsonaro, dá praticamente 75% dos votos, ou seja, de cada 4 eleitores, 3 têm a intenção de voto em votar em Lula ou em Bolsonaro. É claro, gente, que pesquisa é intenção de voto, é um retrato do momento. Já houve situações do cara ter 2% somente nessa altura do campeonato e crescer, subir e chegar a ganhar no primeiro turno. Isso já aconteceu. Mas agora me parece que é muito diferente, tá? Tá muito difícil furar a intenção de voto desses dois candidatos, porque uma coisa importante ao analisar a pesquisa é a tendência. E a tendência desses dois candidatos é estarem há muito tempo, várias e várias pesquisas, eles estão bem à frente dos demais, tá? 3 em cada 4 votam nos dois. E por que acontece isso? Por que está acontecendo isso? Então vamos analisar separadamente Lula e Bolsonaro. O Lula, gente, essa daqui é a 9ª campanha eleitoral para presidente que ele participa direta ou indiretamente. A 9ª campanha. Tá? Vamos virar assim que fica melhor. A 9ª campanha. 6 delas, ele foi candidato e 3 delas ele apoiou diretamente e foi a principal figura apoiando o candidato. Desde 1989, o Lula disputa a eleição presidencial. Foi a primeira eleição pós-redemocratização, que o Collor venceu. Ele foi para o segundo turno com o Collor. Com exceção do primeiro turno de 89, em todas as outras, ele ou o candidato dele tiveram mais que 30% dos votos, mais que 1/3 dos votos. Então ele tem o que nós chamamos de recall eleitoral. Ou seja, o que é o recall eleitoral? As pessoas que estão acostumadas a votar no Lula tendem a continuar votando no Lula. Isso é um fato na política, tá? Um político que tem tanto tempo assim disputando a eleição, ele tem o que nós chamamos de recall eleitoral. E isso é difícil de tirar, é muito difícil de tirar. Além do que, o Lula pertence a um partido, que é o PT, que tem muita rejeição, mas por outro lado, é um partido que ele tem presença nacional e tem a preferência de 20% dos eleitores. É um partido muito forte, que tem governador, tem senador, tem deputado, tem prefeitos, tem muita gente fazendo campanha para o PT em todas as cidades brasileiras. Então, ele tem um piso de 30%, tá? Faça chuva ou faça sol, isso garante o Lula no segundo turno. E o Bolsonaro? Bolsonaro é o fenômeno eleitoral. Tá? Bolsonaro, ele foi o primeiro a explorar fortemente, o primeiro político brasileiro a explorar fortemente as redes sociais. Ele tem uma presença marcante nas redes sociais, tá? Nas mídias sociais, né? E isso faz com que ele esteja presente em todos os cantos do país. Além disso, dessa presença nas redes sociais, ele foi o primeiro
a trabalhar fortemente nisso, o Bolsonaro representa um fenômeno político internacional que é a direita. A direita renasceu no mundo, tá? No século XXI, até vitaminado pelas próprias redes sociais. E nós temos fenômenos da direita, como o Donald Trump nos Estados Unidos, o Boris Johnson na Inglaterra e outros representantes, e o Bolsonaro representa isso. Ele representa esse renascimento da direita aqui no país. Tanto é que os outros partidos que orbitavam também na direita ou na centro-direita, eles murcharam e o bolsonarismo acabou crescendo em nosso país. Além do que, o Bolsonaro, ele tem alguns guetos políticos que a gente chama, alguns bastiões eleitorais, alguns segmentos da sociedade que apoiam muito ele, tá? Vou citar aqui alguns exemplos para vocês. Os evangélicos, o agronegócio, os policiais, os militares, os CACs, que são os colecionadores, os atiradores, né, de armas, tá? Os caçadores, atiradores e colecionadores de armas, os motociclistas, os caminhoneiros, o médio empresário, os comerciantes. Juntos, esse segmento representa em torno de 30% da população. E o Bolsonaro tem a esmagadora maioria do apoio desse segmento. Ou seja, o piso do Bolsonaro é 30%. Se você tem um candidato como Lula com um piso de 30%, outro Bolsonaro com um piso de 30%, significa que é muito difícil, é quase impossível, nessa altura do campeonato, de alguém furar esse esquema, tá? Mas, além disso, tem uma característica que eu acho que é essencial, que eu já citei para vocês, já até conversei com vocês, quando a gente falou sobre a eleição na França, num outro quadro aqui que nós transmitimos. Que é a forma de Lula e Bolsonaro de se dirigir à população. Quando eles falam de economia, eles não falam pensando no especialista, pensando no economista, pensando na mídia. Eles falam pensando no consumidor, pensando no cidadão comum. Quando eles falam de educação, eles não falam para professores, eles não falam para pesquisadores educacionais. Eles falam para o pai, para a mãe, eles falam para o estudante. Eles falam a linguagem da população, tanto Lula quanto Bolsonaro. Isso é um diferencial muito grande dos dois. A forma como eles se comunicam com as pessoas, tá? Isso, inclusive, os diferencia dos outros candidatos. Essa facilidade de falar diretamente para o cidadão. E isso é uma característica de um fenômeno político chamado de populismo do século XXI. Tá? E esse populismo, que esses dois, de uma certa forma, representam, ele acaba sendo um elemento que catalisa, que fortalece as intenções de votos, tanto de Lula quanto de Bolsonaro. E é isso que caracteriza muito essa nova política. Não importa tanto a gestão, não importa tanto o raciocínio lógico, o que importa é a versão, o que importa é aquela frase, aquela palavra que vai dar vários likes, que vai viralizar, tá? O importante não é o fato, o importante é a versão do fato. Tá? Por isso, muito que Lula e Bolsonaro estão aí à frente e prometem ser os protagonistas da eleição presidencial. É claro, tem muita água para passar debaixo da ponte. E como diria o velho Ulisses Guimarães, política é como nuvem. Agora tá assim, mas daqui a meia hora pode mudar tudo. Ok, gente? Gostou? Compartilha, dá um like aí. Manda lá pro seu amigo, faz um comentário, ajude-nos a disseminar papo de política, que é a nova forma da gente discutir sobre
a política brasileira. Ok, gente? Obrigado e até a próxima.